A história de Stranger Things começa no ano de 1983, na pequena cidade de Hawkins, no estado de Indiana. Logo na cena inicial, estamos dentro de um laboratório, onde um homem corre pelos corredores do Hawkins National Laboratory, claramente a tentar afastar-se de algo desconhecido. Entra num elevador, convencido de que finalmente encontrou um refúgio, mas rapidamente percebe que não está sozinho. A criatura já lá está, agarrada ao tecto. As portas fecham-se e o ataque acontece. De seguida conhecemos os 4 protagonistas, 4 rapazes de 12 anos, Mike, Dustin, Lucas e Will. Estão na cave da casa do Mike, completamente concentrados num jogo de Dungeons and Dragons. A diversão termina quando a mãe do Mike, Karen, desce para avisar que já é tarde. São perto das 10 e no dia seguinte à escola. Antes de subir, o Dustin agarra uma fatia de pizza que tinha sobrado e leva para Nancy, a irmã mais velha do Mike, porque tem uma paixoneta por ela. Só que a Nancy nem sequer lhe presta atenção. Quando os rapazes saem para a rua, o Dustin comenta que a Nancy costumava ser fixe, até começar a andar com o Steve. Depois, cada um sobe para sua bicicleta e segue caminho para casa. Will escolhe um atalho por uma zona arborizada que eles chamam Mirkwood, mesmo ao lado do laboratório de Hawkins. Enquanto pedala, a luz da bicicleta começa a piscar até se apagar por completo. Quando volta a acender, há uma figura alta e sombria parada bem no meio da estrada. Will desvia-se, cai e corre de imediato para casa. Quando chega, a casa está vazia. Tenta ligar para o 911, mas só ouve ruído e interferências. De repente, mesmo com a porta da frente trancada, ela começa a abrir-se devagar sozinha. Assustado, Will foge para o barracão no quintal, pega numa arma, prepara e aponta para a entrada. Porém, antes que consiga reagir, a criatura misteriosa surge atrás dele. Num instante, Will desaparece, como se nunca tivesse estado ali. Na manhã seguinte, o xerife Jim Hopper acorda na sua caravana. Enquanto se prepara, o noticiário local fala de uma grande falha de energia em todo o condado. Ao mesmo tempo, a mãe do Will, Joyce, e o irmão mais velho, Jonathan, percebem que o Will não regressou à casa naquela noite. A Joyce liga para Karen para confirmar se Will por acaso tinha ficado lá, mas a Karen explica que ele saiu pouco depois das 8. Mais tarde, na Hawkins Middle School, o Mike, o Dustin e o Lucas estão igualmente intrigados. Onde está Will? Mas nem chegam a conversar muito sobre isso, porque são interrompidos por 2 colegas que adoram provocar, o Troy e o James. Na escola, a Nancy conversa com a amiga Bárbara, que está curiosa para saber se ela está mesmo a começar algo com o Steve. A Nancy nega, mas quando abre o cacifo, encontra um bilhete do Steve, a pedir que se encontrem na casa de banho. Lá dentro, os 2 partilham um momento longo e intenso, e quando se separam, o Steve diz que vai passar pela casa dela nessa noite. O xerife Hopper chega à esquadra, entra no gabinete e encontra a Joyce à espera. Ela está nervosa e implora para que ele leve o desaparecimento do filho a sério. O Hopper, ainda sem grande alarme, sugere que o Will pode ter ido visitar o pai, o Lonnie, que vive noutra casa depois do divórcio. A história volta então ao laboratório de Hawkins, mostrado no início da temporada. Um grupo de homens liderados pelo Dr. Martin Brenner veste equipamento de proteção e desce até ao piso inferior. No interior, encontram uma enorme abertura na parede, coberta por uma substância acinzentada que parece pulsar. Um dos homens pergunta ao Brenner se a criatura desconhecida veio dali e o que aconteceu a tal rapariga. O Brenner afirma que ela não pode ter ido muito longe. Entretanto, uma rapariga com uma bata de hospital e descalça vagueia pela floresta. Tem a cabeça rapada e acaba por entrar discretamente numa pequena lanchonete, chamada Lanchonete do Benny. Quando vê umas batatas fritas no balcão, pega nelas sem fazer barulho. O Benny, o dono, repara nela. Ela tenta fugir com a comida, mas ele consegue pará-la. Em vez de se zangar, prepara-lhe um hambúrguer e dá-lhe a comer. Tenta conversar com ela, mas ela não diz uma palavra. Ele repara numa tatuagem no pulso esquerdo, com os números 011. A achar que pode ser uma criança a passar por dificuldades em casa, liga para os serviços sociais. Enquanto está ao telefone, a rapariga fixa o olhar num ventilador barulhento que está a funcionar ali perto, e sem lhe tocar, o aparelho para de repente. Depois das aulas, o Lucas, o Dustin e o Mike decidem ficar na escola. Vão ter com o professor de ciências, Scott Clark, e pedem-lhe para lhes mostrar o novo equipamento de rádio instalado na escola. Ele leva-os à sala do clube de rádio para lhes mostrar o sistema, mas antes que possam experimentá-lo, são chamados ao gabinete do diretor. O Hopper e o agente Callahan já estão lá à espera. Os rapazes explicam o caminho habitual que o Will costuma fazer para casa, o tal percurso a que chamam
chamam Mirkwood. Quando os miúdos se oferecem para ajudar nas buscas, o Hopper recusa de imediato e diz que eles têm de ficar em casa. No laboratório, vários funcionários monitorizam as chamadas telefônicas dos habitantes da cidade. Entre essas chamadas está a da Joyce, que tenta contactar o Lonnie, mas a nova namorada dele atende e, de forma educada, pede-lhe para não ligar novamente. Surge então uma memória antiga da Joyce a visitar o pequeno refúgio que Will tinha construído e batizado de Castelo Byers. No presente, ela e o Jonathan vão verificar o abrigo na esperança de o encontrarem lá, mas o espaço está vazio. O xerife e 2 agentes chegam à estrada por onde Will passou na noite em que desapareceu. De repente, o Hopper encontra a bicicleta abandonada do rapaz, leva-a para a casa dos Byers e começa a examinar a propriedade. Ouve um cão a ladrar e percebe que o animal está virado para o barracão. O Hopper inspeciona o local, mas não encontra nada. Entretanto, uma mulher chega à lanchonete do Benny, apresentando-se como Connie Fraser, supostamente dos serviços sociais. Assim que o Benny a deixa entrar, ela saca de uma arma e atinge-o, tirando-lhe a vida. Ao aperceber-se do que aconteceu, a rapariga misteriosa com a tatuagem foge rapidamente pela porta dos fundos. Ao jantar, o Mike pede à mãe para se juntar às buscas pelo Will, enquanto a Nancy quer passar a noite em casa da Bárbara. A Karen recusa os 2 pedidos. Começa uma discussão entre os irmãos e, irritado, o Mike acaba por revelar aos pais que a Nancy anda a ver-se com o Steve. A Nancy sai da mesa e o Mike abandona-a pouco depois. Nessa noite, vários voluntários começam a vasculhar a floresta à procura do Will. O Hopper conversa com o Sr. Clark sobre o rapaz e, durante a conversa, menciona que tem uma filha que vive com a mãe. Um dos voluntários comenta discretamente com o Clark que, na verdade, a filha do Hopper partiu há vários anos. O Mike, o Lucas e o Dustin falam através dos walkie-talkies e combinam encontrar-se. O Mike sai de casa às escondidas na bicicleta e, ao passar, vê o Steve a entrar pela janela da Nancy. Os 3 amigos chegam ao local onde Will viu a criatura estranha, deixam as bicicletas e avançam pela zona para o procurar. O Dustin insiste para voltarem porque uma tempestade está a aproximar-se e estão a entrar precisamente no sítio onde Will desapareceu, sem nada que os possa proteger. De repente, ouvem movimentos perto deles e veem uma rapariga estranha parada mesmo à sua frente. A Joyce e o Jonathan analisam várias fotografias da família para escolher uma imagem do Will para o aviso de desaparecimento. O Jonathan começa a culpar-se, convencido de que tudo aconteceu porque ficou a trabalhar até tarde. A Joyce tenta tranquilizá-lo, dizendo que nada daquilo é culpa dele. A conversa é interrompida por um telefonema. Quando atende, a Joyce ouve a respiração do Will e logo a seguir um som baixo, quase animal. O auscultador dá-lhe uma ligeira descarga elétrica, obrigando-a a largá-lo. Os 3 amigos levam a rapariga estranha para a cave do Mike e tentam perceber quem ela é e qual poderá ser o nome dela. Ela não diz nada. O Mike dá-lhe roupa limpa e, enquanto ela muda de roupa, o Lucas diz que não confia nela e que provavelmente fugiu da instituição psiquiátrica de Penhurst. O Lucas e o Dustin sugerem contar tudo aos pais do Mike, mas ele recusa. Nenhum deles tem autorização para andar na rua à noite, e se os adultos descobrirem, ficam todos de castigo. Segundo o plano dele, a rapariga fica na cave durante a noite, e na manhã seguinte, ele leva até a porta da frente. Ela bate a porta, a mãe pensa que é uma criança perdida e chama os serviços sociais. O Dustin e o Lucas acabam por concordar. Quando eles vão para casa, o Mike prepara um pequeno abrigo feito de mantas para a rapariga. Ele repara na tatuagem no braço dela com a inscrição 011 e decide chamá-la de 11. Na manhã seguinte, o Hopper chega à casa dos Byers para dizer a Joyce que as buscas ainda não tiveram resultados. Explica que vasculharam toda a floresta e não encontraram nada. A Joyce mostra-lhe o auscultador queimado e insiste que falou com Will, mas o Hopper atribui o sucedido à tempestade intensa da noite anterior. Mesmo perante a insistência dela, ele não acredita. Como Lonnie, o ex-marido da Joyce, não respondeu, o xerife decide ir visitá-lo pessoalmente. O Jonathan oferece-se para ir no seu lugar, mas o Hopper diz-lhe para ficar em casa e apoiar a mãe. Durante o pequeno almoço, o Mike guarda mais uma waffle para a 11, desce até a cave e entrega-lhe. Explica-lhe novamente o plano. Ela deveria dar uma volta pela casa, bater a porta da frente e fingir que tinha aparecido ali por engano. A mãe dele iria pensar que era uma criança perdida e tentaria ajudá-la a voltar para casa, mas a 11 recusa essa ideia, dizendo que há pessoas perigosas à sua procura. No laboratório, o Brenner ouve a gravação da chamada da Joyce para a polícia, onde ela insistia que o Will estava do outro lado da linha. As buscas continuam. O Hopper chama a atenção do seu colega Calvin, depois de ele fazer uma piada sobre a Joyce ser uma mulher estranha. O Callahan pergunta então ao Calvin se o chefe e a Joyce alguma vez tiveram algo entre eles e o Calvin responde apenas com um sorriso insinuado. O Steve convida a Nancy para uma festa em sua casa porque os pais vão estar fora durante uns dias. Os dois reparam no Jonathan a colocar cartazes do desaparecimento
comportamento do Will. Todos, menos a Nancy, fazem pouco dele. Torna-se evidente que o Jonathan é um solitário sem qualquer amigo. A Nancy aproxima-se e mostra-lhe verdadeira compaixão pelo desaparecimento do irmão mais novo. O Jonathan segue depois de carro para a casa do pai, o Lonnie. Enquanto ouve a música Should I Stay or Should I Go? Surge uma memória dos dois irmãos ao ouvirem essa mesma música no quarto, enquanto a Joyce discutia ao telefone com o Lonnie. O Lucas e o Dustin reparam que o Mike está atrasado para a aula, mas na verdade ele decidiu faltar. Em casa, o Mike mostra a Onze a televisão, as fotografias da família e a cadeira do pai, que ela aprecia especialmente. Entretanto, a Joyce vai à loja onde trabalha para comprar um telefone novo para substituir o que ficou inutilizado. Pede desculpa ao gerente por não conseguir trabalhar durante algum tempo e solicita um adiantamento de 2 semanas. O Donald Melvald demonstra compreensão e entrega-lhe o dinheiro. Enquanto a Joyce e o Jonathan estão fora, funcionários do laboratório de Hawkins chegam à casa dos Byers. Com um scanner, detetam uma forte alteração de energia vinda do barracão e reparam num líquido escuro a escorrer por uma das tábuas. Na casa do Mike, a Onze olha para uma fotografia do Will e diz que o conhece, deixando o Mike surpreendido. Antes que ele consiga perguntar mais alguma coisa, a mãe chega e ele tende a esconder. Coloca a Onze dentro do armário e fecha a porta de forma apertada. Na escuridão, a Onze recorda um momento em que o Dr. Brenner, a quem chama de pai, ordena que a fechem numa sala pequena e completamente escura. Na memória, ela suplica para sair. De volta ao presente, depois de o Mike falar com a mãe, abre novamente o armário e encontra a Onze a chorar. A Joyce regressa à casa, liga o telefone novo para substituir o que ficou inutilizado e senta-se à espera de outra chamada. Nas buscas junto à pedreira, o Hopper avisa o Callahan para não se aproximar demasiado da borda, porque uma queda ali significaria um perigo extremo. Nesse momento, a secretária Florence contacta o xerife pelo rádio com informações sobre o incidente no Benny's Burgers. Quando a polícia chega ao local, encontra o dono do restaurante, o Benny, já sem forças de vida. O Calvin e o Callahan assumem que o Benny terá provocado aquilo a si próprio, mas o Hopper lembra que o Benny era um velho amigo e que a situação não lhe parece natural. O Jonathan chega à casa do pai, o Lonnie, mas não encontra Will. O Lonnie tenta convencê-lo a ir viver com ele, algo que o Jonathan recusa de imediato. Antes de sair, entrega-lhe um dos cartazes de desaparecido, caso o Lonnie já se tenha esquecido do aspecto do filho mais novo. Depois da escola, o Lucas e o Dustin passam pela casa do Mike. O Lucas está irritado por a Onze continuar ali. O Mike explica que ela reconheceu o Will numa fotografia. O Lucas acha que ela não está a ser sincera e decide contar tudo a Karen, mas a rapariga usa de repente a sua capacidade e fecha a porta do quarto. Quando os rapazes se viram, reparam que a Onze tem sangue a escorrer do nariz. O Hopper interroga o Earl, amigo do Benny, que garante que o Benny estava completamente normal e não demonstrava qualquer intenção de se magoar. O Earl menciona que a última vez que o viu, ele estava com uma criança de cabelo curto. O Hopper presume que essa criança era o Will, mas na realidade era a Onze, que o Earl tinha confundido com um rapaz. Ao jantar, a Nancy consegue convencer a Karen a deixá-la ir a um encontro de apoio ao Will, embora tenha planos secretos de ir à festa em casa do Steve. O Dustin e o Mike veem a Onze a descer as escadas e tentam desviar as atenções, fazendo barulho e fingindo mostrar truques para que ninguém repare nela. O Clark, que está a ajudar nas buscas pelo Will, encontra uma conduta de drenagem com um pedaço de tecido rasgado. O grupo segue a conduta e percebe que ela aponta diretamente para o terreno do laboratório de Hawkins. A Nancy e a Bárbara chegam à festa do Steve. O Mike leva a Onze as sobras do jantar, enquanto o Dustin e o Lucas pedem desculpa pelo comportamento duro que tiveram antes, apesar de o Lucas continuar um pouco desconfiado. Sentada à mesa com o jogo de tabuleiro, a Onze vira o tabuleiro e coloca a figura do feiticeiro, dizendo que representa o Will. Depois, pousa a peça do Demogorgon e indica que o Will está escondido dele. À procura do irmão mais novo, Jonathan tira fotografias em vários pontos de Mirkwood, a zona onde a bicicleta do Will tinha sido encontrada. De repente ouve o grito, corre na direção do som e percebe que vem apenas da festa na casa do Steve. A Bárbara, que a Nancy levou consigo, não se enquadra no ambiente e sente-se completamente deslocada. Ao tentar abrir uma garrafa de bebida, corta-se na mão sem querer. O Jonathan fotografa a festa à distância e continua a disparar a máquina. A Joyce, que está sentada horas ao lado do telefone, finalmente recebe a chamada que tanto esperava. Ouve a voz do Will a dizer a palavra mãe. A Joyce, tomada pela emoção, implora que ele lhe diga onde está. As luzes tremem e o telefone volta a faiscar, ficando inutilizado. De repente, começa a tocar no quarto do Jonathan a música que ele costuma pôr, a que se chama Should I Stay or Should I Go? A Joyce
Joyce abre a porta, mas o quarto está vazio. A energia da casa desliga-se, o papel de parede começa a ondular e uma figura com forma humana empurra a parede por dentro. Em pânico, a Joyce foge para o exterior, mas ao entrar no carro, repara que a energia volta e a mesma música continua a tocar no quarto do Jonathan. Decide então regressar à casa. Na festa, a Nancy sobe para o andar de cima com o Steve. A Bárbara tenta travá-la, receosa de que ela faça algo de que possa arrepender-se, mas a Nancy ignora e manda-a voltar para casa. Entretanto, o Jonathan continua a fotografar tudo o que se passa na casa. A Bárbara senta-se desanimada junto à piscina do Steve. Uma gota de sangue do corte cai na água e atrás dela surge uma criatura desconhecida. No instante seguinte, tanto ela como a criatura desaparecem. O Jonathan, que se debate com a máquina depois de esta deixar de funcionar, não se apercebe de nada. A Bárbara recupera os sentidos numa piscina vazia, com todas as superfícies cobertas por espécies de vinhas escuras. Sobe a escada para tentar escapar e chama pela Nancy, que não a consegue ouvir. A criatura puxa a Bárbara de volta para o interior da piscina e ela fica em silêncio. Mais tarde, a Nancy sai do quarto onde o Steve está a dormir e regressa à casa onde encontra a mãe preocupada. A mãe nota que a Nancy está a usar a camisola do Steve, mas a Nancy recusa-se a falar sobre o assunto. De manhã, o Jonathan acorda com ruídos estranhos. Ao entrar no quarto do Will, encontra a mãe a falar com uma lâmpada. A Joyce está convencida de que a lâmpada é o Will, a tentar comunicar com ela e pede que pisque, se estiver certa. A luz pisca, mas o Jonathan insiste que se trata apenas de um problema de energia. Diz-lhe que precisa de descansar e sai para continuar a procurar o irmão. Mike, o Dustin e o Lucas reúnem-se para planear como encontrar o Will e protegê-lo da criatura que batizaram de Demogorgon. O Lucas traz equipamento militar que pertencia ao pai, que serviu no Vietnã, juntamente com seu estilingue, enquanto o Dustin traz comida. Os dois começam a discutir sobre se as habilidades da 11 são reais. O Dustin tenta fazer a 11 levantar um dos brinquedos do Mike com a mente, mas ela ignora-o. A reunião é interrompida quando a mãe do Mike lhes diz para irem para a escola. Antes de sair, o Mike dá o seu relógio a 11 e pede que vá até as linhas de alta tensão quando o relógio marcar 3h15 para poder ajudá-los a procurar o Will. Na escola, a Nancy repara que os colegas olham para ela de forma estranha, mas o Steve garante que não contou nada do que aconteceu na noite anterior. Ela também percebe que a Bárbara não apareceu para as aulas. Sozinha em casa, a 11 usa telecinesia para levantar o brinquedo do Mike e passeia pelos quartos. Ao ligar a televisão, passa pelos canais e depara-se com um anúncio da Coca-Cola que lhe faz lembrar a altura em que o Martin Brenner a fez esmagar uma lata de refrigerante apenas com o pensamento. Ela repete o gesto e sente um ligeiro sangramento no nariz. A Joyce compra todas as séries de luzes na loja do patrão, o Donald, e cobre a casa com elas, na esperança de que o Will consiga comunicar através delas. O Hopper recebe autorização para inspecionar o Laboratório Nacional de Hawkins. As gravações de vigilância da noite em que o Will desapareceu não mostram nada de suspeito, mas o Hopper lembra-se de que estava a chover, mesmo que as imagens não mostrem chuva. Ele percebe que a equipe do laboratório lhe está a mentir. A 11 entra no quarto da Nancy e olha para um espelho decorado com fotografias da Nancy e da Bárbara. Durante o almoço, a Nancy pergunta ao Tommy se viu a Bárbara sair da festa e ele responde que não. Os rapazes juntam pedras para o estilingue do Lucas, mas são interrompidos pelos bullies Troy e James, que os provocam sobre o amigo desaparecido. Ao irem embora, fazem o Mike tropeçar, fazendo-o bater com o queixo numa pedra. No laboratório fotográfico da escola, o Jonathan revela as fotos que tirou naquela noite. Um dos colegas repara numa imagem que a Nancy aparece. O Jonathan recolhe rapidamente todas as fotos e sai. A Karen, mãe do Mike, visita a Joyce com a sua filha pequena, a Holly, e traz um prato de comida. Enquanto conversam na cozinha, as luzes de Natal começam a piscar de repente, e a Holly segue o brilho até ao quarto do Will. A parede começa a mover-se novamente. A Joyce entra em pânico, tira a Holly do quarto e pergunta o que ela viu, mas a Karen fica alarmada com o comportamento da Joyce e sai com a filha antes que a Holly consiga responder. O xerife Hopper e o seu adjunto Calvin pesquisam nos arquivos da biblioteca informações sobre o laboratório de Hawkins e encontram vários artigos que descrevem possíveis experiências com pessoas, incluindo um escrito por uma mulher chamada Terry Ives, que afirma que Martin Brenner lhe tirou a filha. O Hopper começa a suspeitar que Brenner está ligado ao desaparecimento do Will. A Nancy liga à mãe da Bárbara e descobre que a filha nunca voltou para casa após a festa. O Jonathan dirige-se ao carro e encontra o Steve com os amigos. Uma rapariga do laboratório fotográfico contou ao Steve o que viu nas fotos, e eles vieram verificar por si próprios. O Tommy arranca a mochila do Jonathan e o Steve rasga as fotografias e parte a máquina fotográfica do Jonathan. A Nancy repara numa foto da Bárbara entre os pedaços rasgados e apanha rapidamente os restos antes de se afastar. Enquanto a 11 espera junto às linhas de alta tensão às
às 3h15, vê um gato e lembra-se de quando Brenner tentou obrigá-la a magoar um animal usando telecinesia. Ela recusou, e Brenner ordenou que os guardas a trancassem de volta num pequeno quarto. Para não ser presa novamente, a 11 usa os seus poderes contra os 2 guardas antes que consigam fechar a porta. Depois, Brenner elogia-a. No presente, os rapazes chegam para se encontrar com a 11, e ela monta na bicicleta do Mike. Na floresta, repara no ferimento no queixo dele. O Mike diz que caiu sobre uma pedra, mas a 11 não acredita. Ele admite que foram os bullies da escola e explica que não quis que a 11 pensasse que era fraco. A 11 diz-lhe que não o vê dessa forma. A Nancy vai à casa do Steve e nota que o carro da Bárbara continua estacionado no mesmo lugar da noite anterior. Ela entra no quintal à procura de pistas sobre o desaparecimento da amiga, mas de repente vê algo a passar rapidamente. Assustada, a Nancy foge. Na casa dos Byers, as luzes de Natal começam a piscar novamente, guiando a Joyce até a mesa de cabeceira. Ela pergunta se é o Will e as luzes respondem acendendo-se. Através desse brilho, Will consegue mostrar que está vivo, embora numa situação perigosa. Percebendo que só podem comunicar através de sinais de sim ou não, a Joyce desenha o alfabeto na parede e liga cada letra a uma luz, para que o filho consiga formar palavras completas. A Nancy chega à casa em lágrimas e conta à mãe sobre o desaparecimento da Bárbara. O Hopper e o Calvin discutem se os artigos que encontraram na biblioteca são confiáveis. Hopper sugere que Will pode ter testemunhado algo ligado ao laboratório, algo que nunca deveria ter visto. Um chamado chega pelo rádio do xerife, que imediatamente entra no carro, liga a sirene e parte a toda pressa. A 11 conduz o Mike, o Lucas e o Dustin até a casa dos Byers, insistindo que o Will se está a esconder ali. Frustrado, o Lucas chama-lhe pouco confiável e inicia-se uma discussão entre ele e o Mike. A briga termina quando o som de uma sirene policial passa perto. Sem hesitar, os rapazes seguem-na. Dentro de casa, Will usa as luzes para dizer a Joyce que está aqui. Depois, alerta-a para fugir. A parede volta a mover-se e um Demogorgon irrompe, uma criatura humanoide alta de pele cinzenta e sem rosto visível. Os rapazes e a 11 chegam perto da cena a tempo de ver as autoridades retirarem um corpo da água. O Mike recusa aceitar que seja o Will. A 11 tenta confortá-lo, mas ele grita com ela, culpando-a por ela ter insistido que o Will ainda estava vivo. Ele sai sozinho na bicicleta a chorar e vai para casa correndo para os braços da mãe e abraçando-a com força. A Joyce, que tinha saído em corrida, encontra o Jonathan e abraça-o, libertando toda a emoção que guardava. Viaturas policiais param em frente à casa, com as sirenes ainda ligadas. O xerife Hopper diz a Joyce que o filho caiu acidentalmente na pedreira e perdeu a vida, mas ela recusa acreditar. Insiste que o Will tem estado a comunicar com ela através das luzes e descreve a criatura humanoide que atravessou a parede. Hopper explica que, depois de perder a filha Sarah, também pensou muitas vezes que a via e ouvia. Ele aconselha a Joyce a ir no dia seguinte ao necrotério para ver tudo com os próprios olhos. Depois da partida do xerife, a Joyce dirige-se ao abrigo, pega no machado, senta-se no sofá e mantém os olhos fixos na parede, à espera que o Demogorgon regresse. Os pais do Mike assistem às notícias, que anunciam o falecimento do Will. O Mike fica no sótão, esmagado por perder um dos seus amigos mais próximos, enquanto a 11 brinca com o rádio. Eventualmente, ele perde a paciência e grita com ela, chamando-a de desonesta por o ter feito acreditar que o Will ainda estava vivo, admitindo que o Lucas tinha razão sobre ela. De repente, o rádio capta a voz do Will a cantar "Should I stay or should I go?". A 11 insiste que ele está vivo, e um fio de sangue começa a escorrer pelo seu rosto devido ao esforço. Na manhã seguinte, o Mike diz à mãe que não pode ir à escola, porque ainda não se recuperou do que aconteceu ao Will. Assim que ela sai para o trabalho, ele contacta o Lucas pelo rádio e pede-lhe que venha, trazendo Dustin consigo. O Jonathan acorda a mãe exausta para irem ao necrotério examinar o corpo do Will. No local, o xerife espera enquanto lhe dizem que o patologista habitual não foi autorizado a realizar o procedimento e que será um funcionário do governo a tratar do caso. O Jonathan e o Hopper conversam sobre o estado emocional da Joyce, ambos na esperança de que ela consiga lidar com a situação. A Joyce sai da sala de exame a correr, insistindo que o corpo na mesa não é o do filho, apontando a ausência de uma marca de nascença. Do lado de fora, discute com o Jonathan, que tenta trazê-la de volta à razão, mas a Joyce mantém-se firme, convencida de que o Will está vivo.
A Nancy fala com Steve sobre o desaparecimento da Bárbara, explicando que estava no quintal dele e viu algo incrivelmente rápido. O Steve fica irritado, mais preocupado com a possibilidade da polícia aparecer em casa e os pais descobrirem a festa sem supervisão. Usando seus poderes, a 11 transmite o som do choro do Will pelo rádio dos rapazes. O Mike e o Dustin acreditam nela, mas o Lucas está convencido de que o Will se foi e que a 11 não é confiável. O Mike e o Dustin decidem que podem conseguir chegar ao Will se usarem um sistema de rádio mais potente, como o da escola. Vestem a 11 com uma peruca e um dos vestidos da Nancy, para que ela consiga entrar sem chamar atenção. Os rapazes dirigem-se à sala do clube de rádio, mas o Sr. Clark interrompe-os, perguntando por que não estão a assistir à cerimônia em memória do Will no ginásio, olhando para a 11 com desconfiança. Os rapazes apresentam-na como Eleanor, prima do Mike. Clark aceita a explicação e conduz todos em direção ao ginásio. No laboratório de Hawkins, o Brenner observa um soldado chamado Shepard, preso a um cabo, ser enviado através de uma fenda na parede. Para além dessa fenda, existe um portal para outra dimensão, onde o Will, a Bárbara e o Demogorgon estão agora presos. Na escola, a Nancy é chamada para ser interrogada juntamente com a mãe, a Karen. Ela explica tudo o que aconteceu naquela noite a Callahan e ao Kelvin, omitindo cuidadosamente o momento em que ficou sozinha com o Steve. Entretanto, o xerife Hopper conversa com o Harry, responsável por examinar o corpo do Will. Harry revela que vários funcionários do governo o obrigaram a afastar-se temporariamente quando o corpo do Will chegou ao necrotério. A Nancy e a Karen regressam à casa, e Karen fica frustrada com a filha por ter mentido à polícia. Nancy insiste que contou todos os detalhes importantes e acredita que assuntos pessoais devem permanecer privados. Mais tarde, no seu quarto, Nancy junta os pedaços das fotografias rasgadas tiradas pelo Jonathan e percebe algo estranho. Uma figura escura atrás da Bárbara. Dentro da fenda, o Shepard descreve o ambiente como corroído e rapidamente percebe que está a ser observado. Em pânico, grita para ser puxado de volta. A equipe do laboratório começa a puxar o cabo, mas o Shepard desapareceu do outro lado. Entretanto, o Mike repara que o Troy e o James estão a gozar com a perda do Will. Após a cerimônia memorial, o Mike empurra o Troy para o chão. Troy tenta agredi-lo, mas a 11 intervém e humilha-o à frente de todos, fazendo a multidão rir-se. A Nancy aproxima-se do Jonathan, que está a escolher um caixão para o Will. Ela mostra-lhe a fotografia restaurada e conta-lhe sobre a criatura que viu na floresta. O xerife Hopper encontra o oficial David, o mesmo que descobriu o corpo do Will, num bar. David fica frustrado com as perguntas do Hopper e tenta sair, mas Hopper alcança-o, obriga-o a admitir que a situação foi encenada e força-o a confessar. Nesse momento, Hopper repara num carro ao observá-los. David avisa que ambos podem estar em perigo e foge enquanto o carro acelera. A 11 ocupa o lugar junto ao equipamento de rádio no clube da escola e começa um flashback. O Brandon instrui-a a localizar um homem numa fotografia usando seus poderes e a repetir as palavras que ele diz. Em vez disso, a 11 transmite a voz dele através do altifalante. Brenner fica impressionado com o resultado. No presente, a 11 usa os seus poderes para alcançar o Will. A Joyce ouve o filho a chamar pelo seu nome. Ao mesmo tempo, a mesma voz passa pelo rádio da escola, chegando aos rapazes. Joyce arranca o papel de parede e encontra o Will escondido atrás dele. Ele avisa que está a chegar e explica que está num lugar que parece uma casa, mas é escuro e frio. Joyce insiste para que ele corra e se esconda, prometendo que o irá encontrar em breve. A membrana da parede volta a transformar-se em pedra e todos os equipamentos do laboratório de rádio da escola ligam-se de repente. O Dustin apaga rapidamente um pequeno incêndio com um extintor. Desesperada, Joyce começa a picar a parede com um machado na esperança de salvar o filho, apenas para perceber que o Will já não está lá. Entretanto, o Jonathan e a Nancy dirigem-se ao laboratório de fotografia da escola para ampliar uma fotografia. Enquanto esperam, Nancy nota que o Jonathan prefere observar as pessoas em vez de falar com elas. Ele explica que as pessoas raramente dizem o que realmente pensam, mas uma fotografia captada no momento certo pode revelar as suas emoções verdadeiras. A fotografia revela claramente o Demogorgon. O Hopper irrompe no necrotério e realiza a sua própria inspeção do corpo do Will. Para seu horror, descobre que o corpo é na verdade uma boneca recheada com material sintético. O ex-marido da Joyce, o Lonnie, chega e ela corre para os braços dele em busca de apoio. O Hopper corta uma grade de segurança com um corta-bolhas e entra sorrateiramente nas instalações do laboratório de Hawkins. Lá dentro, confronta dois guardas, consegue dominar um e aponta a arma ao outro. Com uma chave de acesso, entra no setor secreto do laboratório. Ao mesmo tempo, o Lonnie e a Joyce estão na cozinha a partilhar uma bebida. Lonnie tenta convencer a Joyce a consultar um psicólogo, receando que ela não esteja totalmente equilibrada. Hopper continua a explorar o laboratório e descobre
descobre um quarto de criança. Na parede, há um desenho que mostra uma criança a ser obrigada por um adulto a fazer algo a um gato. O Mike, o Dustin e o Lucas discutem o que ouviram no rádio, tentando perceber onde poderá estar o Will. A 11 sussurra baixinho: o mundo invertido. O Mike lembra-se de como ela tinha virado o tabuleiro do jogo e explicado que o Will se estava a esconder ali. Surge então a teoria de que o Will está preso nesse mundo paralelo. O Dustin compara este lugar a um vale das sombras, uma versão escura e espelhada do nosso mundo, que existe ao lado do nosso, mas que é invisível. O Mike sugere que o Will até poderia estar dentro da própria casa, mas apenas nesta versão sombria e refletida. Entretanto, os guardas do laboratório encontram o Hopper, mas ele consegue saltar para um elevador e descer para o piso inferior. Enquanto explora os corredores, depara-se com a fissura na parede, o portal para outra dimensão. Nesse momento, é avistado e derrubado inconsciente. O Jonathan regressa à casa e encontra o pai lá. Exige que o Lonnie se vá embora, mas ele insiste que veio ajudar a Joyce a lidar com a perda do Will. No dia seguinte, o Hopper acorda no seu trailer e encontra a secretária coberta de comprimidos e álcool. Durante a busca, descobre um microfone escondido numa lâmpada. O Brenner ouve uma gravação dos rapazes a tentar contactar o Will e percebe que a 11 está com eles. Enquanto isso, o cão do Will está por perto a choramingar, enquanto amigos e familiares assistem ao que acreditam ser o funeral do Will. Segue-se um flashback da Joyce, mostrando o Will a desenhar o seu personagem favorito de Dungeons and Dragons, o Will o Sábio. A Nancy e o Jonathan decidem que precisam de parar o Demogorgon. O Jonathan admite que arrombou a caixa de luvas do pai e pegou na arma dele. Um funcionário do laboratório verifica o rádio queimado da escola e relata os resultados aos superiores. No memorial do Will, os rapazes abordam o professor Clark, perguntando como poderiam chegar a outra dimensão. Clark explica a teoria de Hugh Everett sobre mundos paralelos, ilustrando-a num prato de papel. Acrescenta que entrar noutra dimensão exigiria uma quantidade de energia colossal, quase impossível. Quando Mike menciona a hipótese de um portal, Clark nota que, se tais portais existissem, poderiam ser potencialmente detectados através de alterações nos campos eletromagnéticos. Callahan e o Calvin vão ter com o Hopper para relatar o desaparecimento de duas pessoas em Mirkwood, a mesma área onde o Will desapareceu. Eles também referem que o carro da Bárbara foi encontrado na estação de autocarros pela polícia estadual. Em casa, o Lonnie diz a Joyce que a empresa Settler tem de pagar pelo acidente do Will. Entretanto, na casa do Mike, o Dustin nota que a agulha da bússola não aponta para o norte como devia. Isto sugere que algo próximo está a distorcer o campo magnético da Terra. Ele lembra-se da explicação do Sr. Clark. Um portal entre dimensões pode criar interferência eletromagnética intensa. Se a bússola aponta para outro lado, há uma fonte de distorção por perto, provavelmente um portal para um mundo paralelo. Quando a 11 ouve isto, fica visivelmente assustada. Enquanto Lonnie está no duche, a Joyce verifica sua mala e encontra um folheto de advogado especializado em casos de acidentes pessoais. Percebendo que ele voltou apenas por interesse financeiro ligado à morte do Will, a Joyce confronta-o furiosa. Declara que nunca vai parar de procurar o Will e acredita firmemente que ele está vivo. Depois, ordena ao Lonnie que saia imediatamente da sua casa. O Steve aproxima-se da Nancy para se desculpar pela sua indiferença em relação ao desaparecimento da Bárbara. Tenta animá-la pedindo para saírem juntos, mas ela recusa. O Jonathan está a treinar tiros, mas falha todos. A Nancy junta-se a ele e acerta no alvo perfeitamente. O Hopper liga a ex-mulher Diane, admitindo que sente a falta dela, mas o choro de uma criança faz com que desligue. Os rapazes seguem a agulha da bússola na direção misteriosa que indica. Pelo caminho, temos outro flashback da 11. Na memória, o Martin Brenner diz-lhe que deve ouvir o que alguém do outro lado do planeta, na União Soviética, está a dizer. A 11 é colocada num tanque de privação sensorial projetado para amplificar os seus poderes. De volta ao presente, ela tenta convencer o Mike a ir para casa, alegando que está cansada, mas ele recusa. O Jonathan e a Nancy caminham pela floresta conversando. A Nancy pergunta ao Jonathan o que ele viu na fotografia que tirou. Ele responde que viu uma rapariga tentar ser outra pessoa e a sentir-se sozinha. Nancy fica irritada com a observação e acaba por iniciar uma discussão acesa com ele. Entretanto, o Sheriff Hopper chega à casa da Joyce. Logo de imediato,
mostra-lhe um papel com a frase "Não digas nada", suspeitando que possa haver um microfone escondido. Repara nas inúmeras luzes de Natal penduradas pela casa e percebe que qualquer uma delas poderia estar a esconder um dispositivo de escuta. O Hopper passa várias horas a vasculhar a casa, mas não encontra nada. Depois tranquiliza a Joyce, confirmando que o corpo do Will era mesmo falso, e admite que ela tinha razão o tempo todo. Os rapazes, por sua vez, estão a ter dificuldades em localizar o portal. O Lucas nota sangue na manga da 11 e percebe que ela tem estado a mexer nas bússolas deles, fazendo-as girar em círculos para os impedir de encontrar o portal. A 11 alerta-os de que o portal é perigoso. Furioso, o Lucas sugere que a própria 11 possa ser o Demogorgon. O Mike e o Lucas começam a discutir sobre a 11 e a discussão transforma-se numa verdadeira luta. A 11 usa os seus poderes para os separar, atirando o Lucas para um monte de sucata. O Mike e o Dustin correm até ele enquanto o Mike grita com a 11. Este momento desencadeia uma memória nela. Recorda-se de estar no tanque de privação sensorial e depois acordar num vazio escuro. Nesse vazio, encontra o homem russo que o Brenner lhe ordenou localizar e começa a transmitir as palavras dele pelos altifalantes do laboratório. De repente, um rosnar ecoa pelo vazio, assustando a 11, que grita para ser retirada do tanque. De volta ao presente, o Lucas recupera os sentidos e decide ir para casa. O Mike e o Dustin viram-se e percebem que a 11 desapareceu. A Nancy e o Jonathan deparam-se com um veado ferido na floresta. O Jonathan quer aliviar o sofrimento do animal, mas de repente algo arrasta o veado. A Nancy segue o rastro de sangue e descobre um portal à base de uma árvore, igual ao que existe no laboratório Hawkins. Ela rasteja para dentro e entra em um mundo invertido, um mundo paralelo que espelha a sua cidade, mas é mais escuro, frio e completamente sem vida. Lá, ela vê o Demogorgon a devorar o veado. A criatura vira-se e rosna para ela, fazendo a Nancy gritar. O Jonathan, ao ouvir os gritos, corre desesperadamente à procura dela, sem saber onde ela está. O portal na árvore começa a fechar. A Nancy consegue escapar por pouco, e o Jonathan puxa-a para a segurança. Eles observam o portal da árvore fechar-se completamente. Entretanto, o Steve chega à casa da Nancy com os amigos. Quer certificar-se de que ela está bem, mas quando espreita pela janela do quarto e vê o Jonathan a confortá-la, afasta-se silenciosamente. O Sheriff Hopper conta a Joyce sobre a sua visita ao laboratório Hawkins e menciona ter visto um quarto infantil com um desenho de um pai a obrigar uma criança a fazer algo a um gato. A Joyce percebe que não poderia ser o quarto do Will, porque os desenhos dele são muito mais detalhados e sofisticados. O Hopper lembra-se de um artigo antigo nos arquivos da biblioteca e teoriza que o quarto pode ter pertencido a uma rapariga chamada Jane, filha raptada de Terry Ives. A Nancy toma banho e recorda o Demogorgon em um mundo invertido. De volta ao quarto, pede ao Jonathan que fique com ela, querendo o conforto de não estar sozinha. O Jonathan tenta tranquilizá-la, dizendo que o monstro não poderia alcançá-los dentro de casa, mas a Nancy alerta: não sabemos isso. Na manhã seguinte, o sheriff recebe um endereço e parte com a Joyce até lá. A Nancy diz ao Jonathan que precisam de parar o Demogorgon e resgatar o Will e a Bárbara de um mundo invertido, se ainda estiverem vivos. Eles percebem que a criatura é atraída pelo sangue e decidem usar isso para a atrair para uma armadilha e derrotá-la. A Connie Fraser aparece na casa do Sr. Clark, fingindo ser representante do clube de rádio para crianças talentosas. Ela faz perguntas sobre o Mike, o Dustin e o Lucas, chegando até a descobrir onde moram. O Dustin vai visitar o Mike no seu sótão e diz-lhe que quebrou as regras do clube ao bater primeiro no Lucas. Por isso, agora, ele tem de ser o primeiro a pedir desculpa. O Lucas diz que só aceitará o pedido de desculpas se a 11 for expulsa do grupo, mas o Mike recusa. Lucas declara que vai tentar encontrar o Will sozinho e parte. Voltamos a 11. O Dr. Brenner, que ela considera o pai, entra no quarto e oferece-lhe uma flor, dizendo que aquele dia é especial. Depois, a 11 acorda na floresta. Ela dirige-se ao supermercado mais próximo e recorda como Brenner a colocou num tanque de privação sensorial para rastrear o Demogorgon. Na loja, rouba várias caixas de waffles e usa telecinese para impedir que um segurança a apanhe. Entretanto, a Joyce e o Hopper chegam à casa de Terry Ives. A irmã dela, Becky, atende a porta e explica que Terry fazia parte de um projeto secreto do laboratório Hawkins, enquanto estava grávida, mas perdeu o filho durante o experimento. Terry insistia que a filha, Jane, sobreviveu e tinha habilidades incomuns, incluindo telecinese. O Lucas decide procurar o Will sozinho. Antes de sair, nota um homem que tinha inspecionado o rádio queimado na escola, mas não lhe dá importância e continua o caminho. O Mike e o Dustin saem à procura da 11. Pelo caminho, veem um supermercado com portas automáticas partidas e percebem que ela esteve lá.
está. O Lucas chega às instalações do laboratório, enquanto o Jonathan e a Nancy enchem-se de equipamento de caça numa loja local. Ao saírem, deparam-se com grafites ofensivos no cinema da cidade, direcionados a Nancy. Perto dali, o Steve e os amigos continuam a vandalizar propriedades. A Nancy confronta-os, e o Steve afirma ter visto a Nancy com o Jonathan no quarto dela na noite anterior. Depois insulta o Will, irmão mais novo do Jonathan, desencadeando uma luta. O Jonathan vence, mas a polícia chega durante a confusão. O Steve e os amigos conseguem escapar, enquanto o Jonathan é detido. Enquanto Lucas procura o portal sozinho, o Mike e o Dustin deparam-se com o Troy e um amigo durante a busca pela 11. O Troy agarra o Dustin, encostando-lhe uma faca ao pescoço, e obriga o Mike a saltar de um penhasco, ameaçando que o Dustin será magoado se ele não o fizer. O Mike salta, mas de repente fica suspenso no ar e desliza de volta para a beira. A 11 salvou-o usando a telecinese. Ela parte o braço do Troy com a mente, fazendo os valentões fugirem. Voltamos num flashback à primeira vez que a 11 enfrentou o Demogorgon no vazio. Ela aproxima-se e toca na criatura, que se ergue e rosna. Este encontro leva à abertura do portal no laboratório. De volta ao presente, a 11 admite que foi ela quem abriu o portal e libertou a criatura no mundo deles. O Mike e o Dustin tranquilizam-na, dizendo que não é culpa dela e lembrando que ela é amiga deles. Os três abraçam-se. Começam a caminho de casa, mas um agente do laboratório Hawkins vê-os e comunica a localização da 11 ao Brenner. Brenner e a sua equipam-se totalmente e partem em perseguição. Entretanto, o Lucas observa um grande número de soldados do laboratório a sair da instalação. O Mike leva a 11 para casa e remove-lhe a peruca, dizendo que ela fica melhor com o cabelo natural. Quando estão prestes a se beijar, o Dustin interrompe, avisando que o Lucas está a tentar contactá-los pelo rádio. Lucas alerta-os de que pessoas perigosas estão a chegar e precisam de sair rapidamente. Ao ver um trabalhador de manutenção lá fora pela janela, o Mike pergunta à mãe se ela chamou alguém. Quando ela diz que não, os miúdos fogem de bicicleta. O Lucas junta-se a eles, mas as carrinhas do laboratório começam a persegui-los. Uma carrinha bloqueia o caminho, cortando-lhes a rota. A 11 usa a telecinese para virar a carrinha, abrindo passagem. Após a fuga, o Lucas pede desculpa a 11 pelo comportamento, e ela desculpa-se por ter enganado o grupo. O Mike e o Lucas reconciliam-se, restaurando a confiança dentro do grupo. A Joyce e o Hopper chegam à esquadra de polícia. A Joyce exige que as algemas do filho sejam retiradas, mas nesse momento, a polícia começa a tirar do porta-malas todo o equipamento de caça, o mesmo que tinham comprado na loja de armas. O Jonathan mostra ao Hopper as fotos do Demogorgon, explica o que aconteceu na floresta e sugere que a criatura é atraída pelo cheiro de sangue. A Joyce começa a repreender o filho, criticando-o por agir de forma imprudente, mas a conversa é interrompida pelo grito da mãe do Troy. Ela repreende severamente os agentes por terem gozado com a história do filho sobre o braço partido pela telecinese. Quando Hopper ouve falar da rapariga com habilidades sobrenaturais, pergunta como ela era. O Troy descreve-a: cabelo curto, sangramento pelo nariz e telecinese. O Hopper fica imediatamente interessado, percebendo que se trata da filha da Terry Ives. Entretanto, os agentes do laboratório Hawkins, incluindo Brenner e a Fraser, chegam à casa do Mike e fazem uma busca completa. O Dustin vê um helicóptero a procurá-los. As crianças escondem as bicicletas debaixo de um autocarro abandonado e entram furtivamente na casa. O Steve toma alguns analgésicos e depois discute com os amigos. Ele diz ao Tommy que escrever grafite a insultar a Nancy foi um erro. Quase se envolvem numa briga, mas o Tommy aponta que o Steve não conseguiu lidar com o Jonathan antes e certamente não vai conseguir agora. O Steve sai em silêncio, mas, sentindo-se culpado, volta ao cinema e apaga o grafite ofensivo sobre a Nancy. De volta ao carro com o Hopper, Joyce, Nancy e Jonathan, tentam perceber onde as crianças podem estar. O Jonathan diz que sabe como as encontrar. Ele vai ao quarto do Will e encontra o walkie-talkie do irmão mais novo. O Mike ouve a voz da Nancy pelo rádio, mas não responde, receando que os agentes do laboratório possam tê-la capturado e usá-la como isco. Quando o Hopper tenta contactá-los, o Mike finalmente fala, revelando a localização do grupo. Enquanto esperam o xerife chegar, aparecem duas carrinhas cheias de agentes armados do laboratório, que começam a vasculhar a área. Um agente vê as bicicletas debaixo do autocarro e começa a entrar, mas o Hopper chega a tempo de resgatar as crianças. Todos se reúnem na casa dos Byers, onde os rapazes explicam que o portal está dentro do laboratório Hawkins. O Hopper confirma que já tinha visto o portal enquanto se infiltrava no laboratório. A Joyce e a Nancy
pedem a 11 para localizar o Will e a Bárbara. A 11 tenta encontrar a Bárbara, mas está demasiado exausta e todas as tentativas falham. Diz que só conseguirá se tiver um tanque de privação sensorial. O Dustin liga ao professor na escola para saber como construir um. Inicialmente, o Sr. Clark recusa, mas o Dustin convence-o, lembrando-o da importância da curiosidade. Clark explica então como construir o tanque, e o Dustin descobre que vão precisar de uma enorme quantidade de sal. O grupo dirige-se à escola secundária de Hawkins, onde a cantina tem um grande estoque de sal. A Nancy e o Mike enchem uma piscina pequena com água. A Joyce faz uma venda improvisada para a 11 e agradece sinceramente, prometendo ficar por perto caso a 11 se assuste. O grupo enche a piscina com o sal da cantina e a 11 mergulha no tanque caseiro de privação. A sua mente entra no vazio. Ela localiza a Bárbara, mas percebe imediatamente que já não está viva. Um sentimento de pânico instala-se, mas a Joyce acalma. Depois, a 11 procura o Will e encontra-o no Castelo Byers. Transmite uma mensagem da Joyce e o Will responde, pedindo que se apressem porque está a congelar. Depois, a 11 sai do tanque. O Hopper decide entrar no portal para resgatar o Will e a Joyce insiste em ir com ele. A Nancy diz ao Jonathan que não podem ficar parados. Sugere atrair o Demogorgon para o mundo deles para proteger o Hopper e a Joyce, e o Jonathan concorda. O Hopper e a Joyce chegam ao laboratório, enquanto a Nancy e o Jonathan entram furtivamente na esquadra para recuperar os itens confiscados pelas autoridades. A segurança do laboratório impede a entrada de Hopper e Joyce. A Joyce é algemada. O Brenner aproxima-se, afirmando que sabe das tentativas dela de contactar o Will. Furiosa, a Joyce grita para ele, exigindo saber por que falsificaram a morte do filho. Brenner responde que estava apenas a tentar fazer o que achava melhor. O Hopper é repetidamente atingido com um taser e interrogado. A Fraser ameaça-o, avisando que lhe fará mal se não revelar tudo o que sabe. O Hopper propõe um acordo, permitir que ele e a Joyce entrem em um mundo invertido para resgatar o Will em troca de esquecerem todas as atividades ilegais do laboratório e tudo o que testemunharam. Brenner concorda, mas com uma condição: o Hopper deve entregar a 11. O xerife aceita o acordo, relutantemente. O Jonathan e a Nancy preparam armadilhas à volta da casa dos Byers para capturar o Demogorgon. Derramam gasolina, armam laços e carregam os rifles. O Jonathan até constrói uma arma caseira, um taco de beisebol com pregos cravados. Entretanto, o Hopper e a Joyce vestem fatos de proteção e atravessam o portal do laboratório. No laboratório Hawkins, os soldados preparam-se para avançar até a escola. A Fraser pergunta o que acontecerá se realmente conseguirem salvar o Will. Brenner insiste que isso nunca vai acontecer. Em um mundo invertido, Hopper e Joyce percorrem a paisagem sombria e degradada. A Joyce começa a entrar em pânico, mas o Hopper acalma. Ele recorda-se de um momento no parque com a esposa Diane e a filha Sarah, quando esta teve um episódio médico repentino. Enquanto isso, a Nancy e o Jonathan cortam as palmas das mãos, preparando-se para atrair o Demogorgon com sangue, e depois enfaixam-nas. De repente, alguém bate à porta. É o Steve, a tentar pedir desculpa ao Jonathan pela briga anterior. A Nancy abre a porta. Ao ver a mão enfaixada dela, o Steve assume que o Jonathan a magoou e entra à força. A Nancy aponta-lhe uma arma, ordenando-lhe que saia para sua própria segurança. As luzes da casa começam a piscar, sinal certo de que a criatura está perto. O Demogorgon surge do teto, e o trio corre até ao quarto do Will, onde estão armadilhas preparadas. As luzes param de piscar. O Demogorgon voltou para o mundo invertido. O Hopper e a Joyce exploram o mundo invertido, encontrando um ovo partido e as ruínas do Castelo Byers. Entre os destroços, o Hopper encontra um peluche idêntico ao que a filha tinha. A Nancy manda o Steve embora, pedindo que saia, mas ao entrar no carro, ele vê uma luz a piscar na janela e decide voltar para ajudar a Nancy e o Jonathan. O Demogorgon ataca o Jonathan. A Nancy dispara sobre a criatura para o proteger, apenas para irritar ainda mais. O Steve junta-se à luta, usando o taco com pregos, e consegue empurrar o monstro para uma das armadilhas de urso. O Jonathan lança um isqueiro sobre a gasolina derramada, tentando queimar a criatura, mas ela consegue escapar de volta para o mundo invertido. O Hopper e a Joyce regressam à casa dos Byers, na esperança de encontrar o Will. Nesse momento, as luzes de Natal no mundo real começam a piscar. A Joyce ouve a voz do Jonathan, e o Jonathan ouve a mãe a chamá-lo. O Mike oferece a 11 um lugar para ficar com a sua família assim
assim que conseguirem resgatar o Will. Ele diz-lhe que a Nancy será como uma irmã para ela. A 11 pergunta se o Mike será como um irmão, mas ele responde que não. O Mike tenta explicar o que sente por ela, o que significa gostar de alguém, mas as palavras falham e acaba por simplesmente beijá-la. Nesse momento, agentes do laboratório chegam à escola. O Mike avisa os amigos de que foram encontrados. Cercada por todos os lados, a 11 liberta os seus poderes telecinéticos, atacando os soldados e destruindo-lhes a mente. O esforço é demasiado e ela perde a consciência. O Brenner aparece, exigindo que o Mike e os outros entreguem a 11, prometendo que sairão ilesos. As crianças recusam. Os soldados agarram-nos enquanto a 11 recupera a consciência e vê o Brenner, o seu chamado pai, à sua frente. Atraído pelo cheiro do sangue dos soldados caídos, o Demogorgon irrompe pela parede, atacando todos. Os soldados abrem fogo, mas é inútil. O Demogorgon elimina o Brenner, deixando o caos atrás de si. O Lucas, o Mike, o Dustin e a 11 escapam em meio à confusão. Entretanto, o Hopper e a Joyce seguem o rastro do sangue do Demogorgon até a biblioteca da escola, onde encontram um corpo sem vida da Bárbara. Ao avançarem mais, encontram Will com um tentáculo a sair-lhe da boca. Eles conseguem retirá-lo, e o Hopper dispara sobre a criatura que se contorce, finalmente neutralizando-a. O Will não está a respirar, por isso o Hopper orienta a Joyce a fazer reanimação, recordando as tentativas desesperadas dos médicos para salvar a sua filha Sarah. A Joyce entra em pânico, implorando para que o Will desperte. Após várias tentativas, ele finalmente volta à vida. O grupo deita a exausta 11 numa mesa. O Mike diz-lhe que em breve vai viver com ele e que irão juntos ao baile da escola. Entretanto, o Demogorgon elimina os últimos soldados. Quando todos os agentes do laboratório desaparecem, o monstro irrompe na sala de aula e ataca os rapazes. A 11, reunindo toda a sua força, prende o Demogorgon contra a parede. Aproxima-se, vira a cabeça e sussurra: "Adeus, Mike." Com isso, despedaça a criatura e desaparece, deixando o grupo em silêncio absoluto e atônito. Mais tarde, chegam ao local a polícia, os bombeiros e os paramédicos, acompanhados pela Karen, a mãe do Mike. Ela abraça o filho atônito, aliviada por o ver são e salvo. O Will acorda no hospital, onde se reencontra com a mãe, Joyce, e o irmão mais velho, Jonathan. O Jonathan informa o Mike e os amigos de que o Will recuperou a consciência. Cheios de alegria, as crianças correm até ele e começam a contar com entusiasmo tudo o que aconteceu nos últimos dias. A Nancy sai discretamente da enfermaria, ainda de luto pela sua melhor amiga, a Bárbara. Lá fora, o Sheriff Hopper sai do hospital, acende um cigarro e entra no seu carro. Passa um mês e chega o Natal. Os rapazes estão de volta à mesa a jogar Dungeons and Dragons. O Jonathan aparece para buscar o Will. O Mike lança um olhar triste para o lugar onde a 11 costumava dormir. Ao saírem, a Nancy dá um presente de Natal ao Jonathan. O Jonathan e o Will entram no carro, e o Will abre o presente, uma nova máquina fotográfica. Descobre-se que o presente era, na verdade, do Steve, que agora voltou a namorar com a Nancy. O Hopper conduz até a floresta e deixa uma caixa de madeira com um recipiente de plástico e um pacote dos waffles favoritos da 11. Durante o jantar em família, o Will vai lavar as mãos. No banheiro, começa a tossir, cospe uma lesma e sente-se brevemente de volta ao mundo invertido. Rapidamente regressa à mesa e continua a comer como se nada tivesse acontecido, deixando um lembrete silencioso de que o mundo ainda não está completamente seguro.